A vida pulsava em um ritmo frenético, ditado por relógios digitais e notificações incessantes. Era o cenário de uma metrópole agitada, com arranha-céus imponentes e carros em movimento constante, onde a luz do sol da manhã, em meio à neblina, parecia ser quase engolida pela imensidão cinzenta. Nesse contexto, Ana, ainda menina, começava a questionar a lógica aparente da existência. Em meio à grandiosidade arquitetônica e à complexidade das interações humanas, uma pergunta silenciosa martelava sua mente. Qual é a razão de tudo? Não era uma dúvida existencial sombria, mas uma curiosidade genuína, um anseio por um alicerce que transcendesse o concreto e o palpável. Seus olhos infantis, pensativos, fitavam o horizonte da cidade de sua janela, com um brilho de curiosidade e uma leve melancolia. Ela observava os adultos em seu redor, as suas corridas contra o tempo, as suas celebrações efêmeras, as suas dores disfarçadas. Sentia a energia de um mundo em constante movimento, mas também percebia a fragilidade de suas construções e a transitoriedade de suas alegrias. Desde pequena, Ana buscava essa razão. Não nos livros didáticos da escola, nem nas brincadeiras barulhentas do parquinho, mas em algo mais profundo, algo que o intelecto por si só não conseguia capturar. Era uma semente de inquietação existencial plantada cedo, uma semente que a acompanharia por todas as fases da vida, crescendo e se transformando com ela. Ela se perguntava sobre o propósito por trás da beleza do pôr do sol, da complexidade intrincada de uma folha, da força avassaladora de uma tempestade. Os adultos à sua volta pareciam ter respostas prontas para tudo, mas nenhuma delas satisfazia plenamente a sede de sua alma. Era como se a melodia do universo estivesse tocando em uma frequência que ela apenas intuía, conseguindo captar algumas notas, mas perdendo a sinfonia completa. Essa busca por uma razão que explicasse tudo, por um Deus meu, Pai meu, amor meu, se tornou uma melodia silenciosa em seu próprio ser, a acompanhando em cada novo passo da sua existência. Ela guardava essa busca como um segredo precioso, um mapa não traçado para um tesouro desconhecido, uma promessa de sentido a ser desvendada. A vida adulta chegou, e com ela a promessa de respostas nas esferas acadêmicas e profissionais. Ana mergulhou nos estudos, construindo uma carreira sólida em arquitetura, uma disciplina que lidava com lógica, estruturas e tudo milimetricamente calculado para erguer o tangível. Em uma sala de aula universitária cheia, ela era atenta e dedicada, mas sua expressão ainda denotava uma reflexão profunda, um questionamento sutil que ia além dos gráficos complexos e dos livros didáticos. Ela se destacava, era elogiada por professores e colegas, conquistava seu espaço com talento e esforço. O mundo celebrava suas realizações, as promoções que vinham uma após a outra, o status que sua profissão lhe conferia. Ela construía prédios que pareciam tocar o céu, mas seu próprio espírito, paradoxalmente, parecia se esvaziar a cada nova conquista material. As expectativas da sociedade eram claras e lineares. Sucesso profissional, estabilidade financeira, relacionamentos convencionais e uma vida de aparências. Ana tentava seguir o roteiro à risca, mas o roteiro não preenchia o vazio que as conquistas materiais deixavam em sua alma. A cada degrau que subia na escada da vida, sentia um ar mais rarefeito, uma solidão mais profunda, uma sensação de que estava, de alguma forma, perdendo algo essencial. A desilusão não veio como um raio destruidor, mas como uma bruma lenta e persistente que se infiltrava em cada aspecto de sua vida. Cada meta alcançada, cada relacionamento que prometia completude, deixava um rastro de insatisfação. Aquele ar meu, vital para a alma, parecia rarear a cada dia. O farol que deveria guiá-la era ofuscado pelo brilho artificial do mundo.
por luzes que prometiam o que não podiam entregar. Ela tentava se convencer de que era apenas uma fase, que a próxima conquista ou o próximo relacionamento traria a resposta definitiva. Mas a realidade era teimosa e implacável. O "eu preciso te sentir todo dia" da infância agora ecoava como um lamento, uma necessidade urgente e inadiável, mas ainda incompreendida em sua essência. Sentada sozinha em seu apartamento moderno, com vista para a cidade, Ana observava a paisagem urbana à noite. A luz da cidade brilhava intensamente, mas sua expressão era melancólica, um contraste gritante entre o sucesso aparente e o vazio interior. Ela se via em um labirinto de suas próprias criações, sem uma saída clara, aprisionada pelas expectativas que havia construído ou aceito. A ansiedade era uma sombra constante, uma pressão invisível que roubava o fôlego a cada manhã. As noites em claro eram preenchidas por questionamentos silenciosos, uma busca desesperada por uma resposta que não estava nos gráficos financeiros, nem nos contratos profissionais que preenchiam seus dias. A crise veio, não como um evento singular e dramático, mas como o acúmulo insidioso de muitas pequenas desilusões, somadas a uma exaustão profunda. Seu escritório estava bagunçado, papéis espalhados pela mesa. Ela se curvava sobre a mesa, exausta, com um copo de café quase vazio ao lado de um telefone celular com notificações piscando incessantemente. O ambiente era de sobrecarga, de um peso invisível que a esmagava. Um projeto fracassado, uma perda significativa, a sensação de que, não importa o quanto se esforçasse, a paz interior estava sempre um passo à frente, inatingível. Era o momento em que a necessidade de um farol, o farol que eu preciso como eu preciso, se tornou inegável, uma verdade que a alma clamava. Ela tentou todos os caminhos conhecidos para preencher o vazio. Mais trabalho, distrações sociais, viagens exóticas que a afastavam do problema por um tempo, mas nunca o resolviam. Mas o vazio persistia e a sensação de estar à deriva se intensificava, tornando-se insuportável. O mundo parecia uma correnteza forte e ela, um pequeno barco sem leme à mercê dos ventos e das marés. Foi nesse ponto de ruptura, quando a exaustão se somou ao desespero, que as memórias começaram a retornar com uma clareza incomum. Não as memórias de sucesso profissional ou de efêmeros momentos de glória, mas as de sua avó. Uma mulher simples, que vivia uma vida de aparente tranquilidade em um pequeno sítio, mas que irradiava uma paz profunda e inabalável. A avó nunca falou sobre sucesso em termos mundanos, de dinheiro ou reconhecimento, mas sempre sobre graça e presença, sobre a quietude da alma. Ela lembrava das palavras de sua avó, sussurradas com carinho. Deus é o ar que você respira, Ana. Basta sentir. A princípio, Ana havia descartado essas palavras como velhas histórias. Talvez um consolo simples para uma vida sem as complexidades da metrópole. Mas a persistência do vazio a fez reconsiderar. Em meio ao caos de sua própria mente, ela começou a buscar em lugares menos óbvios, longe do burburinho da cidade, procurando por algo que a mente racional não conseguia processar. Em natureza, antes apenas um pano de fundo para seus exercícios ou um cenário para fotos de redes sociais, transformou-se em um refúgio. Em longas caminhadas pela floresta, muitas vezes descalça, sentindo a terra sob os pés, ela tocava as folhas das árvores, sentia a textura da casca, o cheiro úmido da mata. A luz do sol agora não era ofuscada, mas penetrava suavemente entre as árvores, criando um efeito de claridade, de um acolhimento sutil. Havia uma sensação de quietude que contrastava drasticamente com o barulho constante de sua vida anterior. Ela observava a água de um riacho fluindo suavemente, mergulhava a mão nela, sentindo as ondulações e a corrente.
pequenos milagres, diários e silenciosos, começaram a se revelar. O "eu preciso te sentir todo dia" começou a ganhar um novo significado, não mais como um clamor desesperado, mas como um convite suave para a percepção. Ela não precisava de grandes revelações dramáticas ou epifanias espetaculares, mas da percepção da presença divina em cada detalhe, em cada respiração. Era um processo de desaprendizado do que o mundo havia ensinado como valor e de reaprendizado do que sua alma já sabia intuitivamente. Ela começou a observar as coisas com um novo olhar sobre o crescer. Um crescimento que não era linear e previsível, mas orgânico e espiral, revelando novas camadas a cada ciclo. A gratidão, antes uma palavra vazia e talvez um conceito abstrato lido em livros de autoajuda, transformou-se em uma prática viva e consciente. Começou a agradecer pelo sol que a aquecia, pela água que bebia, pela capacidade de respirar, pela própria existência das árvores que a cercavam. Essa simples, mas profunda mudança de foco abriu espaço para a luz entrar e se enraizar em seu ser. Ela não estava mais buscando respostas prontas, mas sim a capacidade de se conectar com a pergunta de uma forma diferente, aceitando o mistério e a complexidade da vida. Essa busca ativa pelo farol não era mais uma obrigação imposta, mas uma necessidade vital, um impulso interior que a levava adiante. Ela percebeu que a fé não era apenas um sistema de crenças dogmáticas ou rituais vazios, mas uma forma de estar no mundo, uma lente através da qual toda a existência ganhava um novo brilho, uma nova profundidade. As pressões e os desafios da vida não desapareceram magicamente, mas sua capacidade de lidar com eles se fortaleceu, como uma árvore que desenvolve raízes mais profundas para resistir às tempestades. O serviço ao próximo se tornou uma extensão natural e espontânea de sua busca e de sua nova compreensão do mundo. Em um projeto de voluntariado, talvez em uma horta comunitária ou em um abrigo para pessoas em necessidade, Ana trabalhava com as mãos, com o corpo, interagindo com outras pessoas. Ela estava sorrindo, um sorriso sereno e genuíno, diferente dos sorrisos forçados de sua vida anterior. A luz do ambiente era quente e convidativa, refletindo a atmosfera de bondade e solidariedade. Ao estender a mão para os outros, Ana sentiu que preenchia um vazio que nenhuma conquista pessoal havia preenchido. A alegria que sentia não era efêmera, não dependia de resultados externos, mas profunda e duradoura, nascida da conexão e do propósito. Era um fato que o ato de dar sem esperar nada em troca trazia uma plenitude incomparável. Essa alegria, meu Senhor, Tu és a minha alegria que eu preciso, era um eco daquela busca infantil, por uma razão maior, a melodia completa da sinfonia que ela só vislumbrava na infância. A alegria estava na conexão humana e divina, não na posse ou no acúmulo. Ela descobriu que ao ajudar o próximo, também estava ajudando a si mesma, construindo pontes invisíveis e encontrando seu lugar em uma comunidade de propósito e compaixão. A ansiedade começou a se dissipar, quase imperceptivelmente, substituída por uma calma e uma confiança antes desconhecidas que irradiavam de dentro para fora. O ar, que antes rareava, agora fluía livremente, enchendo seus pulmões e sua alma com vida. Ela havia encontrado seu ritmo, sua própria respiração, que estava em sintonia com algo maior. O farol não era mais distante e imponente, uma luz inatingível no horizonte, mas uma luz interna, uma chama que ela carregava consigo, iluminando seu próprio caminho. As meditações de Marco Aurélio, os ensinamentos de Sêneca e Epicteto, a filosofia estoica que ela começou a estudar, ressoavam com sua experiência. Ela não buscava apenas conhecimento, mas sabedoria prática.
A filosofia não era um conceito abstrato, mas um caminho para a vida real. Ela compreendeu que sua fé não era uma crença cega, mas um alicerce. A filosofia estoica, com sua ênfase no controle do que se pode controlar e na aceitação do que não se pode, complementou sua jornada espiritual, oferecendo ferramentas para a resiliência. O memento mori, a lembrança da mortalidade, não era um pensamento sombrio, mas um lembrete para viver com propósito, para aproveitar cada daily stoic momento. A história do estoicismo, suas frases estoicas e os ensinamentos de seus mestres se tornaram fontes de inspiração, guiando-a na prática diária de ser estoico, de viver com virtude e razão. Ao fim da jornada, Ana não encontrou apenas respostas, mas a certeza de que a busca era, em si, parte da plenitude. Ela encontrou Deus, não como uma entidade distante, mas como a essência do seu ser, o seu Pai, o seu amor, a razão de tudo que ela tanto buscava. Sua alma havia se tornado a casa onde ele habitava, e essa morada interior era inabalável. Sou a sua casa, mora em mim. Não era mais uma aspiração, mas uma realidade vivida. E como um presente de Deus, uma repercussão natural, por ela ter vertido sua atenção para o farol, para o essencial. A vida lhe trouxe mais. Em sua nova plenitude, desprovida de vazios e de falsas expectativas, ela encontrou um amor profundo e genuíno. Um amor que se alinhava com sua essência, que somava à sua alegria já existente e não tentava preenchê-la. Desse amor nasceu uma família, com o riso e a luz de filhos. Um lar construído não sobre a areia das expectativas mundanas, mas sobre a rocha da fé e da paz interior. Ela finalmente compreendeu a frase, eu preciso do Senhor só. Não era uma necessidade de carência, mas uma declaração de que, com Ele, ela já tinha tudo. E tudo mais que viesse, como o dom da família, seria uma graça, uma bênção, um transbordar de uma vida que já era completa em sua essência. Ana, que um dia se sentiu perdida na imensidão da cidade, agora vivia ancorada, seu farol interno brilhando não apenas para ela, mas também para iluminar o caminho daqueles que a rodeavam. Sua vida agora era uma sinfonia completa, cada nota afinada com a melodia de seu próprio ar, seu próprio farol, seu próprio Deus. Se esta mensagem tocou seu coração e o encheu de alegria, considere se inscrever para mais histórias como esta. Muita paz.